Oi gente, tudo bem? Damos início à nossa série Corel em 5 minutos, tá? Hoje é o nosso terceiro episódio e a nossa ferramenta que vamos falar hoje é a ferramenta misturar, tá? Se você assiste meu canal, você pode ter observado que havia um vídeo de curso gratuito de papelaria que eu falei sobre papel digital, tá? Então essa ferramenta misturar ela é de fundamental importância para mim para fazer papel digital porque ela faz cópias, tá? De uma forma mais facilitada, tá? Então vamos ver aqui para que você entenda. E como a série é de até 5 minutos, tá? No último vídeo eu ultrapassei, ficou em 7 minutos, então vamos adiantar, tá? Vamos resumir mais essa ferramenta para que você entenda e saia já praticando, já utilizando essa ferramenta, já adicionando essa ferramenta ao seu leque de ferramentas. Então vamos lá, vamos criar primeiramente um objeto aqui comum para que você entenda, tá? Eu tenho esse objeto aqui que é um círculo, tá? Vou dar copiar nele aqui e vou colar aqui desse lado, tá? Vamos aqui na ferramenta misturar. Se a gente clicar, é preciso ter dois objetos para que a funcionalidade que tenha a funcionalidade da ferramenta, tá? Então tem que ter dois objetos para que funcione. Não adianta ter um porque não vai funcionar. Então, primeiro tem que ter um ponto inicial, tá? Como é que eu crio esse ponto inicial? Clicando no primeiro objeto e aqui vem uma linha, tá? E ela já vai prender aqui, ó, já vai ter uma pré-visualização do que vai acontecer. Então eu vou soltar, criou. Mudou aqui a parte de cima das ferramentas. Tem a opção de quantidade que a gente vai diminuir para que você veja. Tem outras aqui que é a parte de ângulo que não muda muito porque todos os lados, como é um círculo, né, não vai mudar. Você está vendo que só mudou aqui a parte do ângulo dele, tá? Mas em físico mesmo não tem diferença. Mas se fosse um objeto como quadrado, isso sim ia fazer diferença. E aqui tem outras opções também, tá? Que você vê que começa com um ângulo e vai terminando com outro, tá? Se colocar outro aqui também, vai ver a diferença. Então, essa é uma forma básica de trabalhar com a ferramenta misturar que fazer cópias, tá? Não tem que ter Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. E agora de um jeito diferente, para que você entenda, vamos pegar aqui um círculo maior com outro menor. E agora, o que vai acontecer, tá? Vai criar um degradê de objetos. Vou diminuir aqui. Então, criou um objeto maior, um objeto um pouquinho menor, um objeto médio, um objeto abaixo de médio e um objeto pequeno. Então, acontece isso também, tá? Então, acontece isso também se for utilizar cor. Se eu, por exemplo, tenho a minha paleta de cores, que eu tenho um verde e um vermelho. Não ficou legal. Pronto. Essas duas cores. E eu quero ver uma média de cores, eu vou fazer isso também, tá? Clicar com a ferramenta e soltar lá. E aqui ela vai criar uma variação de cores, tá? Então isso ajuda para você também criar a paleta de cores e também para criar um estilo diferente. E uma outra funcionalidade dela, porque a ferramenta misturar é uma ferramenta bem complexa e tem vários tipos de funcionalidades que não dá para falar explicadamente tudo sobre ela, passo a passo, em uma aula de 5 minutos. Mas eu vou resumir aqui para que você entenda tudo direitinho, tá? Então você entendeu que ela faz cópias com objetos que fiquem tudo igual, cópias. Entendeu que também tem a variação de tamanhos, se a gente tem o objeto inicial de um tamanho diferente do outro objeto final. E também tem a diferença da cor, tá? Se você tem um objeto com uma cor diferente do objeto do segundo objeto, vai ter variação de cor até chegar no outro objeto, tá? Farei um objeto umas 20 vezes agora. Mas uma outra funcionalidade dela que é bem legal, se você assistir uma aula que a maioria eu explico, tá? Eu faço e às vezes não falo muito adentro, tá? Mas se você viu essa aula ou se não viu, vai ver um outro tipo de efeito com ela, tá? Eu tenho um objeto maior, que é um círculo grande, e tenho esse pequeno, tá? Eu vou copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou pregar lá no outro.
E agora eu vou pegar aqui a ferramenta misturar, puxar, puxar. Agora eu quero que este desenho aqui tenha como caminho o círculo maior, tá? Para que crie uma borda tipo um babado, tá? Então, vamos clicar aqui do lado, propriedades do caminho, novo caminho e clicar no objeto maior, tá? Então, se você tem um objeto quadrado, vai funcionar com objeto quadrado. Se você tem um objeto de coração, vai funcionar com objeto de coração. E como eu sempre explico de um jeito de fazer escalope, tá? Que é diminuir, ver se ficou legal, eu puxo e arrasto por um anterior, soltei, tá? Não, por exemplo, aqui tá o tamanho que eu quero, então eu vou diminuir eu vou soltar aqui. Aí feito isso eu dou um Ctrl K, quebro o efeito. E desagrupo, agrupo de novo, dou Ctrl C, Ctrl V, espelho horizontalmente e pronto. E aqui eu faço a função dela e soldo aqui, tá? Então cria um efeito escalope, tá? É claro que eu fiz aqui rápido para que não é o foco dessa aula, tá? Mas então, o foco da aula de hoje é focar nas funcionalidades da ferramenta misturar. Então você pode ver que você pode ter variação de cores, variação de tamanhos e variação de caminhos, tá? Para que você crie um efeito como esse efeito da escalope, tá? Um grande abraço e até a próxima aula.